Pessoal, bom dia, sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar Bra Software. Meu nome é Luiz Fabiano, sou responsável pelo Bra Software Academy. Bra Software Academy, que é a nossa área de capacitação, trilhas de aprendizagens e certificações técnicas. Eu queria aqui, em nome da Bra Software, dar as boas-vindas a todos. É sempre um prazer, um privilégio ter vocês aqui com a gente. Eu sei que vocês já sabem, já conhecem, já nos seguem, mas para quem está chegando agora, a gente sempre tem uma rotatividade bem grande nas nossas lives, muita gente nova. Então, para quem está chegando agora, fica aqui o convite para que vocês nos sigam em nossos canais digitais. Ficamos aqui à disposição, tanto no Instagram quanto no LinkedIn. Com o celular, basta vocês aproximarem com o QR Code, ou então seguir os links. É sempre um prazer aqui, nós sempre nos posicionamos em relação a esse momento de transformação digital, pandemia, como a Brasoftware, junto com os nossos fabricantes, né, estão se posicionando em relação a esse momento importante no mercado, né, com essa nossa quarta revolução digital. Então é sempre um momento muito bom, a gente fica muito feliz de ter vocês aqui com a gente também nesse canal. Outra dica que eu queria compartilhar com vocês, essa live ela vai ser gravada e vai ficar à disposição de vocês ao final, para quem não pôde acompanhar, para vocês compartilharem com os times, então nós encaminharemos para vocês. E outro ponto, para eu passar já a palavra aqui para os nossos especialistas, a gente tem também o chat, vocês podem levantar a mão, podem interagir com os palestrantes, no momento que vocês se sentirem mais confortáveis. A ideia aqui, estamos com um público bem seleto, um público menor, então fiquem à vontade de perguntar, de interagirem, levantando a mão, que a gente responde as questões. Bom, pessoal, hoje o nosso tema é um tema importante, de um dos nossos principais parceiros, que é a Microsoft, trazendo um roadshow, trazendo um momento interessante do mercado, e a gente tem pego isso muito dentro dos nossos clientes, na questão da importância, quais são as características, benefícios, quais são as preocupações que devemos ter no momento de migração da nossa plataforma de dados para a nuvem. Bom, eu não vou trazer nenhum spoiler aqui, eu já vou passar a palavra para o Reinaldo Roxo. Rê, bom dia, bem-vindo. Eu sei que você trouxe junto com o Maurício alguns pontos importantes aqui para dividir com o pessoal. Excelente evento, bem-vindo. Passo aqui a palavra, o palco digital virtual é seu. Obrigado e um excelente evento. Beleza, obrigado, Fabi. Bom dia para todo mundo. Primeiramente, mais uma vez reforçando o prazer que é estar aqui conversando com vocês hoje. A gente pensou aqui nesse evento em conjunto com o nosso marketing e com o nosso principal parceiro, que é a Microsoft, de modo que a gente pudesse ter uma interação maior. Então, até por isso a gente adotou o formato de reunião e não o formato de live. Então, vocês fiquem bem à vontade para qualquer momento que vocês quiserem aí fazer abertura de microfone, levantar a mão, escrever no chat. A gente está aqui para que algo seja mais até como um bate-papo do que uma simples apresentação, né? Nós vamos compartilhar coisas interessantes que vão desmistificar alguns pontos, principalmente no que tange a dados, né? E aqui a gente vai fazer uma dobradinha, eu e o Maurício. Então a gente vai passar aqui essa próxima hora conhecendo um pouco mais aquilo que a Microsoft tem feito em prol do nosso ambiente de dados, né? Então, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Eu já vou pedir aqui para o Maurício para que ele compartilhe a tela e assim a gente possa dar início aqui ao nosso evento, né? Então, mais uma vez, eu sou o Reinaldo Roxo, completo esse ano aqui 9 anos de Bra Software e sou o gerente desse time de dados e também do time de aplicações de negócio aqui na Bra Software. E o nosso objetivo hoje é entender e conversar com vocês um pouco mais sobre o motivo pelo qual nós temos que pensar em mover o nosso ambiente de dados de onde ele se encontra hoje, principalmente se ele estiver no mundo on-premises, tá? E aí, se por algum motivo vocês perceberem que a conexão ficou ruim, deu uma pipocada, vocês me avisam, por favor, que aí qualquer coisa eu fecho a câmera também. Eu acho interessante que vocês conheçam quem está falando com vocês. Então é isso, pessoal. Eu sou o Reinaldo Roxo, já me apresentei, e aqui a gente tem o Maurício também, quiser se apresentar rapidinho, Mal, aí a gente já começa. Beleza. Opa. Que travou aqui, eu estava bem na hora que eu estava no mudo, mas vamos lá que eu retomo aqui. Legal. Agora sim. Sem problema. Bom dia, pessoal. Agora sim, bom dia a todos. Poxa, só me confirma se vocês estão vendo a tela, porque agora eu paro de ver. Estamos vendo aqui, Maurício. Tranquilo. Ah, legal.
Bom, como o Roxo já fez aí uma boa introdução, eu fico como executivo de soluções de dados, respondo para o Reinaldo Roxo, inclusive, e a ideia é que a gente, como ele já disse, faça uma dobradinha aqui, conversar um pouquinho sobre migração de dados para o Azure, e acho que tem alguns pontos que a gente vai fazer vai conversando com vocês ao longo dessa 1 hora, e como o Roxo bem disse, a qualquer momento, por favor, fiquem à vontade para interromper a gente, a ideia é fazer um bate-papo mesmo, que seja uma troca de informações. Então, obrigado pelo tempo de todos, sejam muito bem-vindos e espero que a gente tenha aí uma hora bastante produtiva. Legal. Então, com isso, a gente entrando no nosso tema e já partindo aqui para o início do nosso negócio, eu não posso começar falando de dados sem dizer um pouco sobre o que a gente tem vivido. Parece que a gente está com algum pequeno problema aqui na transição, mas eu não posso deixar de destacar o que a gente viveu nesse último biênio, né? Então, se a gente for pegar 20 e 21 como exemplo, 20 foi algo transformador para nós, né? Então, tínhamos uma necessidade aí de responder em tempo real ao que surgiu. Então, o principal esforço nosso foi direcionado aí para trabalho remoto, aprendizado remoto, para habilitar escritórios digitais, a gente manter o nosso negócio rodando. Nós passamos por isso enquanto companhia também, né? Pode deixar quieto, Mal, pode deixar no... Isso. Nós passamos por isso também. E nós, do time de dados, o que a gente percebeu? Nós tínhamos muitos projetos. O Power BI estava ficando muito forte já nessa época de 2019. Então, a gente tinha muitas iniciativas acerca de dados, ETL, Data Warehousing. Estávamos todos caminhando justamente com aquele novo discurso de dados, é o novo petróleo. Então, a gente estava surfando uma onda interessante. Aí veio esse princípio, essa pandemia e acabou quebrando um pouco a nossa perna, digamos assim, né? Então, boa parte dos projetos que a gente tinha até então de disrupção, de análise de dados e tudo, eles foram meio que congelados, eles foram deixados em segundo plano, porque o objetivo era fazer com que tudo continuasse rodando num ambiente de trabalho diferente. Foi isso que aconteceu. E eu não podia deixar de destacar isso, porque eu acredito que todos vocês viveram a mesma coisa. Depois disso, em 20 e 21, a gente pôde perceber que as coisas começaram a mudar um pouco, né? Então a ideia foi, agora a gente precisa reimaginar como vamos continuar trabalhando com isso que a gente tem na mão, né? Então a gente percebeu que boa parte aí dos nossos clientes, dos nossos projetos, eles ainda não tinham voltado, mas as discussões começaram a voltar. Mas ainda pensando num novo âmbito, num novo prisma. A observação era diferente, porque agora a gente precisava encontrar uma maneira de continuar tendo boas respostas e gerando mais independência daquilo que a gente já tinha como estrutura, daquilo que a gente já tinha como design das nossas aplicações. Porque à medida que os nossos clientes, os nossos usuários internos, eles passaram também a ter novas experiências de compra, novas experiências de interação, a gente não podia ficar para trás. Então, mesmo nós, enquanto companhia, a gente fez muita coisa diferente para que o nosso público interno pudesse usar melhor as soluções que a gente tinha. E eu tenho certeza que vocês passaram por isso também. E boa parte disso passa por dados agora. Então, a gente passou a capturar mais informações dos nossos clientes, a gente passou a tratar melhor essas informações dos clientes, e com isso, a gente precisou agora criar novas estratégias e ter novas visões de como construir esse panorama para o futuro, como a gente pode reimaginar o futuro, né? Então, o que a gente pode perceber? Que boa parte das estratégias que deram certo, dos líderes que pensaram em estratégias que deram certo, eles focaram em 4 grandes coisas, né? A primeira coisa que eles focaram é, principalmente, priorizar o investimento dele nas pessoas. Então, a gente já tinha, por exemplo, na Abrasoftware aqui uma área de inovação, mas a gente precisou fortalecer ainda mais essa área de inovação. Nós trouxemos mais pessoas para essa área. Por quê? Porque é dali que iria vir o nosso diferencial. Então, várias soluções novas foram criadas e tudo mais. Então, foi percebido que investir nessas pessoas, investir nessas habilidades, foi possível trazer mais iniciativas, foi possível trazer mais inovação. E, com isso, ganhar novos diferenciais competitivos dentro do mercado. Foi preciso também reduzir esse gap tecnológico que existia. Então, eu tenho quase certeza que na boa parte de vocês aí dentro da empresa deve ter aquele sistema legado que tem um cara que é responsável. Parei de ouvir aqui. Sumiu para mim também, Roxo, a voz. Ficou mudo.
Reinaldo teve um pequeno problema técnico, a gente vai restabelecer a conexão com ele e voltamos aqui, pessoal. Eu voltei, eu tive uma falha de energia elétrica aqui em casa e aí não estamos livres, né? Bem agora que a gente estava falando de gap tecnológico, né? Colocar um no-break na minha casa, ver se não acontecer mais no meu escritório. Mas, enfim, vocês me escutam bem? Escutando bem, Reinaldo, perfeito. Legal, obrigado, Fabi. Então, eu tenho certeza que em boa parte de vocês, assim como nós temos também, um sistema legado, aquele que é mais antigo, mas que é essencial para o nosso dia a dia. E a ideia é que a gente possa imaginar como modernizar esse tipo de coisa, justamente para simplificar as integrações. Eventualmente, é importante que mesmo esses sistemas legados, eles tenham condição de interagir melhor com o nosso cliente, de armazenar novas formas de dados e tudo. Então, boa parte das estratégias adotadas, elas vêm sendo direcionadas justamente para reduzir esse gap tecnológico, né? Para acelerar aí a modernização e diminuir aquele overhead, né? Aquele gasto a mais que a gente tem de energia com manutenção, com suporte e tudo mais, né? Um terceiro ponto de uma estratégia eficiente que vencedora que esse pessoal tem adotado passa justamente pelos processos de negócio, pelas operações de negócio. Então, aqui vai muito de encontro para traduzir em produtos. Vocês certamente já ouviram falar algo direcionado à Power Platform, né? Então, aquele processo manual que é chato, que é moroso, que consome muita energia, que precisa de um acompanhamento do olho humano, tudo isso precisa ser remodelado, precisa ser reimaginado de um jeito que possa liberar aquela pessoa para fazer aquilo que de fato importa. Então, pensar numa estratégia que vai tirar essa sobrecarga humana dos processos em si, né? E mais uma vez, o último ponto, mas não menos importante, ele passa de novo por pessoas. Vocês vão perceber que isso é muito importante. Quem já acompanha a Brasoftware nas redes sociais, como o Fabi bem mencionou no começo, percebeu que boa parte da nossa energia vem sendo direcionada em capacitar os nossos profissionais, capacitar as nossas pessoas. Porque a gente também percebeu que com as habilidades corretas e com a cultura correta, as pessoas elas conseguem ser mais produtivas. Aqui você consegue até ir de encontro àquele ESG, né? Então você consegue impactar diretamente a vida da pessoa, você consegue impactar diretamente o ambiente e tudo. Então, investir na habilidade correta das pessoas é muito importante. Essas são as 4 principais estratégias que a gente percebeu aí nos nossos clientes e nas pesquisas que a gente fez em conversa com a Microsoft e tudo. Pode passar para o próximo, Mal, por favor. A gente sempre gosta de compartilhar alguns estudos aqui com vocês para não parecer que a gente fala por falar, né? Então, a fonte tá ali embaixo, tem várias fontes de pesquisa, tem Flexera, tem Gartner, tem tudo. Então, a gente vai percebendo algumas coisas. Eu não quero citar todos aqui, porque são muitos, mas coisas que a gente percebeu, né? 23% do crescimento projetado está baseado em nuvem. Então, às vezes, não é muito comum a gente encontrar ambientes on-premises. Ele vem diminuindo, né? A gente encontra menos ambiente on-premises do que a gente encontrava no passado. Mas boa parte do ambiente on-premises que a gente encontra ainda está diretamente relacionado a dados, né? Então, a ideia aqui que a gente gostaria de compartilhar com vocês é muito provável que toda a sua estratégia de negócios para os próximos anos esteja direcionada para os seus investimentos serem em nuvem. Justamente para você melhorar a continuidade dos negócios, justamente para você ter uma possibilidade de crescimento maior e tudo mais. E a ideia é que a gente consiga mitigar esses riscos que a gente encontra com o ambiente de dados. Mas vamos avançando aqui. Então, a gente percebeu também que boa parte das organizações, quase 60%, responderam que existe dentro das estratégias daqui para frente, para o próximo ano, para esse biênio aqui de 22, 23, migrar algum workload específico para a nuvem. Eu entendo que colaboração já foi, então é pouquíssimo provável que algum de vocês ainda tenha algum e-mail dentro de casa, por exemplo. E já está tudo no Office 365, já está tudo na nuvem, e no 365, se tiver lá, é melhor. Mas, enfim, é possível que algum workload já esteja planejado de ser migrado para a nuvem daqui para frente. E um ponto muito importante para destacar aqui é que 90% dos nossos clientes, dos projetos que a gente vem pegando, eles não são 100% online. E por que eles não são 100% online? Porque eu não quero ser aqui o maluco que vai dizer, não, pega tudo que você tem on-premises e joga para a nuvem. Não,
90% deles ainda trabalha num esquema híbrido, alguma coisa online e alguma coisa on-premises. Então, isso é normal. Se você está passando por isso, não se sinta diferente, porque 90% dos nossos clientes estão assim também. Beleza? Então, a gente avançando aqui para o próximo ponto, e aqui mergulhando um pouquinho mais até para o Azure e pensando em conceitos de nuvem geral, por que que vem acontecendo mudanças para o Azure, né? São alguns gatilhos e a gente vai abordar alguns deles aqui. Eu não vou chover muito no molhado aqui, isso já é bem conhecido de vocês. Então, aí são vários pontos, né? Contrato de data center, ciclo de vida de software, ciclo de vida de hardware, integração. Então, às vezes, é muito difícil a gente ter algum software on-premises que é possível de integrar com alguma coisa moderna que a gente acabou de fazer aquisição, que vai casar com a nossa estratégia. Difícil, então é mais provável que a nuvem te ajude nisso. Então, às vezes, surgiu um projeto novo que você precisa de, sei lá, 4, 5 aplicações novas rodando. É difícil se você não tem espaço no data center, então você acaba usando a nuvem. Então, os principais gatilhos são esses. A Microsoft divide em dois, e então, para nós, é uma abordagem interessante também. Então, a gente tem aqui os motivadores direcionados à infraestrutura e os motivadores ligados aí à modernização de aplicação. Então, às vezes, você quer construir uma aplicação que usa uma base de dados orientada a documento, por exemplo. Putz, mas você não tem uma base de dados orientada a documento aí instalada on-premise, vai dar um trabalho de instalar, qualquer coisa assim, e em nuvem já tem várias coisas prontas para isso. Então, os principais gatilhos são esses aí, né? Os gatilhos de migração e os gatilhos de inovação, e eles podem ser quebrados em dois. Basicamente isso. Provavelmente, algum deles já fez vocês levarem algum workload para a nuvem. Pode passar para o próximo, Mal. Então, por que os nossos clientes eles têm escolhido migrar? Isso é importante. Por que esse momento é interessante? Porque a gente percebeu também que muitos dos nossos clientes sofreram alguma pressão em um desses 3 pilares, né? Não, pô, você precisa gastar menos, tá com custo muito alto e tudo mais. Então, a gente percebe que a escolha por migração, eventualmente, ela passa por uma análise de custos. E aí, sempre vai cair numa análise de ROI, numa análise de TCO. Então, a gente percebeu que quando a gente tem a oferta correta, a estratégia correta e o planejamento correto, certamente a gente consegue otimizar o seu custo e consegue comprovar aí uma migração para a nuvem com segurança e otimizada, e vai facilitar, vai diminuir essa pressão que você tem. Principalmente porque não só a nuvem que a gente representa aqui, no caso o Azure, mas é direcionado por fatores do pay as you go. Então é aquele lance que a gente já mencionou em várias lives, vocês já devem ter ouvido também, que é a torneira aberta. Então você vai ser tarifado somente por aquilo que você paga. Você só não pode esquecer a torneira aberta, porque isso pode se tornar um problema. Mas é justamente por isso que a gente também se destaca como parceiro, porque a gente jamais vai te permitir deixar uma torneira aberta. Faz parte do nosso trabalho. E aí, passando para o segundo ponto, é a mitigação de risco. Então, às vezes, a gente já entrou em discussões do tipo o cliente dizer, não, mas pô, vou colocar meu ambiente de dados na nuvem, não é seguro, e se fugir alguma coisa, e se alguém roubar, é perigoso colocar o ambiente de dados na nuvem. Pode até ser, não dá para tirar totalmente a razão, mas você já parou para pensar em quantas certificações internacionais, por exemplo, o data center que você possui hoje, ele atende em comparação ao que o Azure tem hoje? Pegando aqui o Azure novamente como exemplo. Quantas certificações internacionais ele atende? De PCI, de SOX, enfim, de várias outras certificações que ele possui? Quantas o seu tem também? Então, eu não posso dizer que ele não é seguro, né? Além disso, existem várias tecnologias de segurança em várias camadas diferentes. A gente vai navegar por todas elas ao longo dessa hora, justamente para que a gente consiga mitigar o risco. Esse é um bom ponto já, a segurança. E o último ponto que também é interessante sobre o risco é que boa parte das soluções de dados no Azure, eles não têm versão, que é justamente esse versionless. A ideia é que você nunca mais se preocupe com suporte, do tipo, não, eu estou com o SQL Server 2008 R2 aqui rodando, eu vou perder o suporte agora, eu vou ficar vulnerável. Você vai, isso é fato. Mas a partir do momento que você adota uma estratégia em nuvem, você nunca mais vai passar por essa vulnerabilidade. Essa preocupação já não te pertence mais, te liberta para aquilo que de fato é importante. E aí, mais uma vez, né, pensando em inovação, muitas vezes algum executivo tem uma ideia disruptiva muito doida dentro da empresa, e para a gente atender, se a gente fica preso, refém do nosso ambiente de infraestrutura on-premise, a gente não consegue atender. Então, esses são os 3 principais motivos pelos quais os nossos clientes eles têm adotado estratégias aí em nuvem e migrado seus workloads para lá. Pode passar para o próximo, por favor.
E aí, para eu poder aqui, logo após isso, passar a palavra para o Maurício, por que é importante para nós que vocês confiem no Azure? Eu até acredito que algum workload talvez vocês já tenham usado, ou já tenham testado, ou estão usando. Mas são pontos que eu preciso destacar para vocês. O Azure não nasceu ontem. A nuvem Microsoft tem mais de 25 anos de existência. Então, são 25 anos de inovação. Eu não vou dizer para vocês que começou no Azure, lógico que não. Mas começamos aí com mailboxes, a gente começou com serviços online. Então, hoje, a gente pode afirmar com segurança que são mais de 25 anos de inovação em nuvem. Não foi uma empresa que começou ontem. E aí, aliado a isso, fora os fatores de segurança que eu já mencionei, a gente tem também a escalabilidade. É um dos poucos players que você consegue ter um data center em qualquer lugar do globo. É lógico que às vezes a gente vai esbarrar em questões do tipo, e o ato patriótico, mas se você não botar o data center em alguns lugares dos Estados Unidos, bota em outro. Mas o importante você tem a flexibilidade e a liberdade de escolher. Integração, quando a gente fala de integração durante o processo de migração. Então, se a gente for pensar aqui exclusivamente no SQL Server, a gente tem ferramentas hoje, dentro do Azure, que consegue levar o seu workload de dados daqui para lá, sem que ninguém perceba que ele saiu de onde ele estava e foi para o Azure. Com poucos cliques, posso dar vários exemplos aqui. Então, você consegue fazer um failover direto, marcando um checkbox do SQL Server 2012 direto para o Azure. E aí ele vai já copiando a sua base de dados lá, num dado momento você só chaveia, você passa a usar o do Azure como seu banco ativo. Então, é muito simples essa migração. O terceiro ponto, que é esse de TCO, e vocês vão ver que a gente vai bater muito nessa tecla, principalmente porque a Microsoft é uma empresa que já tem relacionamento com vocês a longa data. Então, a gente sempre busca aproveitar o investimento que vocês já fizeram. Então, se você possui no seu contrato licenças de SQL Server, seja Standard ou Enterprise, conversa com a gente. Nós conseguimos aproveitar esse licenciamento de vocês em serviços do Azure de dados. E dependendo do serviço que você for escolher, que o Maurício vai mostrar para a gente daqui a pouco, você consegue economizar até 55% no custo do seu serviço no Azure. Então, são muitos benefícios. E isso também ajuda aqui no TCO. Pensando nesse último ponto, a Microsoft ela é muito parceira dos seus clientes que utilizam o Azure, né? Então, o canal de contato é mais direto, o suporte é mais próximo. Então, aí você consegue mais POCs, você consegue aderir a programas de modernização, você consegue aderir a programas de migração, você consegue trials. São muitos benefícios. Isso quer dizer o seguinte, se você decidir migrar, você não vai sozinho. O seu parceiro vai com você e a Microsoft vai com você, né? Então, aqui, pensando em tudo isso, a gente separa aqui 4 estratégias. E elas vão diretamente de encontro à maturidade do seu momento, né? Então, se nesse momento você está ali sem saber muito bem que workload você vai levar, é um workload crítico e ele é muito bem complexo, a gente pode pensar num rehost, que é chamado de lift and shift. Então, é só pegar uma VM daqui e pôr lá. Tão simples quanto isso. A gente encontra também estratégia de refactor. Então, às vezes, você tem uma aplicação que ela foi desenhada para rodar num esquema client-server, mas você decidiu colocar lá na nuvem. Aí você só altera o design dela sem mexer em código e você pega e joga ela para o Azure. A gente tem a rearquitetura dessa aplicação também. Aí já envolve um pouco de código por si só, mas ainda assim visando você poder criar uma aplicação que dependa menos de infraestrutura como um serviço e mais de plataforma como um serviço. Justamente naquela ideia de uma aplicação mais moderna, pensando em DocumentDB ou qualquer coisa assim. E aí, por último, a reconstrução. Então, se você precisar a partir de um rascunho, criar uma aplicação nova, que aí vai envolver código e tudo mais, também existem ofertas no Azure para te ajudar. Beleza? Então, essas são as 4 estratégias que a gente encontra, que eu tenho certeza que a gente vai endereçar aqui com os pontos que o Maurício vai trazer para a gente. Obrigado, e aí, Roxo. agora é com você, Mal. Obrigado. Legal, obrigado. Bom, pessoal, exemplificando um pouco, né, até o que o Roxo estava falando, eu diria que dando prosseguimento com alguns exemplos, né, pegando até o gancho no que ele acabou de dizer aí, a gente vai ter, né, sobre a questão de você conseguir endereçar de acordo com a sua necessidade, com o teu cenário, até partindo da premissa de que, assim, como o Roxo também disse, assim, a gente sabe que não é simples assim, vamos mover para a nuvem. Né? Claro que vai depender de complexidade do meu ambiente, que tipo de aplicação eu tenho, enfim. Então, pensando nos serviços, até como destinos dessa possível migração,
né? A gente separou alguns pontos que são bastante relevantes, até para ajudar também, né, como eu disse em sequência ao que o Roxo está falando, a entender de acordo com o cenário, o nível de, a gente vai usar o termo de maturidade em nuvem aqui, apenas como talvez um termo, talvez como muito mais como, acho que a aplicação melhor do termo seria o momento mesmo que a gente está dessa transição. Mas eu explico isso um pouco melhor. Então, pensando aí nas principais ofertas que a gente tem, né, como banco de dados no Azure, né, como banco de dados SQL, perdão, no Azure, a gente tem a primeira opção, que é justamente quando o Roxo comentou agora lá do lift and shifting, né? Quando eu preciso, por exemplo, usar um SQL versionado, eu tenho uma versão específica que eu preciso usar aquela. Enfim, eu preciso de poder computacional, eu preciso de acesso a nível, eu preciso ter, né, acesso a nível do poder computacional mesmo, capacidade de VM, sistema operacional, enfim, as minhas cargas são muito complexas, eu quero migrar, mas eu ainda não tenho condição de reescrever, né, nada da minha aplicação. O melhor modelo, né, a gente vai partir aí de virtual machines, que são as opções que eu tenho, né, como eu me disse que o Roxo mencionou no slide anterior, da opção do lift and shift, ou seja, quer pegar exatamente o que eu tenho hoje on-premise, sem alterações de escrita, sem alteração até de modelo, é pegar ele e colocar em uma infraestrutura lá no Azure, né? Eu não vou usar nada de serviço, eu diria, ou seja, eu vou continuar fazendo a gestão de suporte, a gestão do meu sistema operacional, enfim, de fato é o espaço que eu estou contratando mesmo. Então, eu diria que é o primeiro modelo que a gente vai ter aí, né, em IaaS, de fazer essas migrações. Quando a gente pensa em ambientes legados, como eu falei, né, quando precisa usar uma versão específica, principalmente quando a gente fala lá de 2008, 2008 R2, já o 2012 também, que hoje, on-premise, a gente já não, até o 2008 R2, perdão, já não tem mais suporte, e no 2012 está encerrando esse ano, né, quando a gente pensa em uso deles, eu vou falar isso um pouquinho melhor aqui mais para frente também, mas são opções que eu tenho de levar para a nuvem, inclusive trazendo algum benefício. Quando eu penso já na instância gerenciada, o que são pontos importantes a gente considerar? Aqui eu estou falando de mover as aplicações que eu tenho, né, o meu ambiente atual, com alguma alteração, já algum ajuste de escrita para começar a usar aí um pouco, né, das possibilidades que eu tenho no PaaS. Então, em muitos cenários, eu diria que, né, quando a gente pensa no Managed Instance, aqui que são as instâncias gerenciadas, para a transição de modelo, né, talvez para a gente pensar aí, né, nos primeiros modelos híbridos, quando eu começo a sair do meu ambiente on-premise para começar e levar os meus workloads para a nuvem, talvez normalmente é o caminho mais indicado, acaba sendo o que abrange a maior parte dessas migrações, justamente porque, como eu comentei, requer pouco ajuste de escrita, você precisa reescrever pouca coisa dos seus códigos, ou em alguns casos até não precisa, só como o Roxo comentou também, às vezes uma mudança de modelo, de visual. Assim como, e aí usei agora há pouco, aí eu falei lá do termo maturidade ou até de momento, a gente tem também como opção, e ainda, né, em PaaS, o SQLDB, né, a gente chama, abrevia aí como SQLDB, que é o Azure SQL Database, já destinado talvez para aplicações mais modernas, né? A gente fala de aplicações que já foram escritas, né, ou já foram destinadas com alguma, né, já com intenção de trabalhar na nuvem, né, desenvolvido para rodar diretamente né, em ambiente de nuvem. Então, aqui, de fato, a gente fala de né, pensando num ambiente local, para até eu chegar num SQLDB, é importante que eu já passei por algumas etapas, por isso que a gente até usou em algum momento o maturidade, justamente por conta de aqui, de fato, eu tenho que ter aplicações escritas, normalmente mais modernas mesmo. Dificilmente eu consigo pegar alguma coisa que foi escrita lá no SQL 2008, 2008 R2, 2012, e simplesmente conseguir mover para cá. Isso vai ser muito difícil. É comum que eu precise reescrever essa aplicação já com suporte com tudo que eu tenho de benefício. E aí, quando a gente pensa, né, em plataforma como serviço, seja no SQLDB ou seja aqui no Managed Instance, o que é bastante relevante, por que a gente considera uma evolução até essa sequência aqui? Porque, de fato, no modelo PaaS, como o Roxo também comentou em alguns pontos, é onde a gente consegue, de fato, né, a referência que ele fez da torneira aberta lá, é onde eu consigo, de fato, trabalhar com a torneira fechada em alguns momentos, né? Então, nos modelos PaaS, eu tenho a opção de deixar os workloads funcionando por determinado tempo e, obviamente, desligando essa máquina
seja fora de uso comercial, quando a gente pensa em recursos específicos, por exemplo, aqui a gente está falando do próprio database, né? Mas a gente vai falar um pouquinho disso também. Quando eu penso em recursos específicos que eu uso dele, eu preciso fazer ETL, então eu vou deixar uma máquina ligada em algumas janelas durante o dia. Eu não preciso que fique lá me cobrando, né, 24 horas por dia, alguma coisa que eu vou usar 1 hora, 2 horas, enfim, depende do tempo que você, né, de janela que você tem de transformação de dados. E o mais novo, talvez, já não tão novo, mas o mais novo, o último lançado aí da família dos componentes, que é o SQL Edge, né? Eu diria que aqui já é para IoT, né? Ele perdão, andou aqui a mais do que eu queria. Ele já é um tipo de banco de dados para IoT, né? Justamente otimizado aí para a gente trabalhar com streaming, com séries temporais. Já também tem todos os conectores aí, os recursos de inteligência artificial integrados aqui nesse modelo. Com tudo isso, né, juntando todos esses pontos, até pela sincronicidade, se é que a gente pode... Opa, está andando aqui, eu nem tinha feito o movimento aqui. Desculpa, pessoal, só voltar no ponto que eu estava. Agora foi. O que eu estava dizendo? É o meu mouse aqui que não está movendo, agora foi. Então, basicamente, o que a Microsoft, né, o que a Microsoft diz? Que quando eu penso no SQL, no Azure, ele sem dúvida é a melhor nuvem que tem para rodar, né? Para rodar o próprio SQL. Embora no Azure a gente sabe que eu consigo trabalhar com uma série de bancos de dados. Mas por conta das interfaces, dos componentes serem, né, desenvolvidos sob a mesma lógica, né? Inclusive todos esses recursos, quando a gente fala de SQL já no Azure, tudo que foi desenvolvido para o Azure segue a mesma lógica, né, que a gente tem né, oriundos lá do SQL Server. Então, quando a gente pensa até em conhecimento, né, maneira de capacitação de profissional, a gente consegue usar muita coisa do que já tem, né, para fazer para conseguir usar, né, os recursos novos, né, trabalhando já com Azure. Por que, inclusive, né, como eu acabei de falar, por que a gente considera ou a gente entende que o Azure é a melhor escolha mesmo para rodar, né, serviços do SQL? Justamente como eu comentei, cada um dos serviços da família foram construídos no mesmo mecanismo do SQL Server, né? Ele é totalmente gerenciado e sempre atualizado, ou seja, a gente passa também como o Roxo mencionou, eu passo a ter menos demandas do ponto de vista de infraestrutura mesmo, de preocupações com gerenciamento, com manutenção de infra, e consigo, né, focar mais esforço no que realmente é mais interessante, né, no que de fato é mais relevante para o negócio, inclusive. A gente até tem um termo aqui, fugindo um pouco da apresentação, que fala justamente até da transição aí, do caminho do profissional de TI ao longo dos anos, né? Pegando uma historinha aí bem simples, que conta inclusive bastante sobre a idade, mas quando a gente pensa, né, na introdução mesmo de TI, década de 80, 90, como que era visto o profissional de TI? E talvez uma transição que a gente tenha passado aí, né, principalmente no começo dos anos 2000, eu uso uma referência que o Roberto Prado, que é um diretor da Microsoft, acredito que muitos aqui conheçam, ele fala muito sobre isso, que é justamente ele quando se formou lá, na verdade estava se formando ainda estagiário, foi trabalhar em uma empresa, né, no CPD, e era, né, a sala toda de vidro, todo mundo olhava lá para dentro como se fosse o oásis da empresa, e que em algum momento ele saía para ir fumar um cigarro ou para fazer qualquer coisa, tomar um café, e todo mundo olhava para ele, nossa, é o cara ali do TI e tal, né, é o cara do CPD, na verdade, na época, e ele era só um estagiário. E aí ele conta até que ao longo da trajetória, conforme ele foi evoluindo, né, evoluindo na carreira, progredindo, ele já como gerente na Microsoft, já com um cargo mais elevado, ele começou a se deparar com situações de jovens que acabavam de se formar, ou também, até como ele no começo da trajetória. Às vezes até não tinha, e chega para ele, você configura o meu dispositivo aqui para mim, por favor. Então, até essa visão, né, de talvez era o cara do CPD, passou a ser um simples cara, configura aqui para mim, e talvez quando a gente menciona, né, eu dei essa volta na história aqui, justamente para dizer que quando a gente começa a poder se concentrar de novo no que é relevante para o negócio, né, deixando de ter talvez alguns, né, conseguindo talvez, se é que a gente pode chamar de terceirizar, né, algumas dessas responsabilidades que a gente sabe que, né, que com segurança, obviamente, consegue estar respaldado, obviamente a gente começa, inclusive, retomar aí um papel de importância, até como, né, na posição mesmo, né, da gente, como, eu diria, defendendo o nosso lado aí como TI, de não ser visto como custo, como uma área de custo que gera custo, mas que gera realmente solução, né? Então, é bastante importante a gente né, considerar esse ponto.
Também a gente falou bastante já do menor, né, de menor TCO, e mais para frente a gente vai ver até um exemplo, talvez um pouco mais melhor desenhado aqui, de como a gente atinge esses até 85% de redução que a Microsoft menciona. E por último, na verdade, é a questão de que o SQL rodando no Azure é uma melhor maneira de proteger seu investimento com segurança integrada e inteligente. A gente tem já, né, pensando no Azure, embora, inclusive, ao longo da trajetória aí com a Microsoft, a gente ouviu falar bastante coisa sobre segurança, e o Roxo também ressaltou alguns pontos, mas imagina que a gente tem, eu também vou mostrar um pouquinho melhor aqui, a gente vai ter recursos aí que corrigem ameaça em tempo real, faz detecção inteligente, alerta proativo, né, de avaliação, de vulnerabilidade. Então, eu já tenho realmente muito recurso pensando aí na proteção disso. Além do que, esses dois últimos pontos aqui, né, do saving aí do TCO, juntando com a proteção, tem bastante a ver com a questão né, como eu falei, no exemplo que a gente vai dar lá de como chega, de fato, com as formas de contratação, eu vou exemplificar isso um pouco melhor e a gente vai ver na prática que sai do discurso da gente, né, sai apenas do discurso, a gente entender essa proteção, tanto de investimento quanto né, de solução mesmo e dos meus recursos. Aqui a gente tem um fluxograma, se é que eu posso chamar assim, que eu achei fantástico, tá? Ele embora seja bem simples, é até uma forma que a gente tem, eu diria, bem didática, né, de entender os modelos, quando faz sentido ir para uma VM, para uma instância gerenciada, ou até já para um CycleDB, né? E por isso que a gente falou lá de maturidade, de momento, talvez, da transição. Então, basicamente, a gente tem, né, tem algumas informações que eu consigo ver aqui. Estou falando de migração. Eu preciso, como a gente comentou lá, de acesso em sistema operacional, eu preciso, por exemplo, instalar um reporting services, perdão, um análise services. Eu preciso usar uma versão específica, né? Eu preciso instalar ainda, eu tenho uma aplicação que só roda nessa versão específica, então eu não consigo ainda mover por um modelo que é, como o Roxo comentou lá, versionless. Eu preciso de ele requer uma versão específica, não tá desenhado para funcionar em outra versão ou até em um recurso de database que não tenha versionamento. Eu vou, né, respondendo sim para uma dessas perguntas que a gente tem aqui, a gente já sabe que o melhor caminho, de fato, é a VM no Azure. Se eu respondo não, ou seja, eu não tenho, de fato, alguma dessas necessidades específicas, mas me interessam agentes do SQL, me interessa um modelo de instância, linked server, cruzar com né, o meu banco de dados SQL com outros tipos de banco, com outros tipos de transações. Eu tenho aqui a opção, inclusive, de um Integration Services já, eu já consigo trabalhar com ele. O Managed Instance, até por isso que, voltando lá para o que a gente disse, quando eu tenho pouca necessidade, ou até em alguns casos nenhuma necessidade de reescrever o que eu tinha, né, e já usar um modelo de PaaS. Então, né, também tem aqui algumas das perguntas. E pensando até, quando a gente usou de novo, né, me corrigindo aqui, embora seguindo no termo de maturidade, é muito mais quando a gente fala do ambiente mesmo, né, de quanto ele está preparado para eu conseguir, né, para o modelo em que eu pretendo mudar. Quando é que faz sentido, por exemplo, eu já pensar num CycleDB? Eu preciso de um modelo, de trabalhar com modelos de database já. Eu tenho um volume significativo de dados, aqui a gente está até mencionando aí, né, até 100 tera, a gente está falando de um volume significativo, e até por que eu digo isso? Porque ele acaba sendo um recurso caro, então se eu não tiver volumetria suficiente, né, para justificar o CycleDB, ainda faz sentido, né, respondendo não a alguma das perguntas, eu possivelmente vou estar aqui ainda pensando em instância gerenciada. Né, embora aqui ele até fala a opção da gente poder habilitar automaticamente né, a pause e o restore do ambiente, isso já é possível, como a gente falou também, em instância gerenciada, mas ele até está, né, colocando aqui como um dos pontos-chave, ou seja, quando eu parto do princípio de que eu vou disponibilizar determinado serviço ou determinada aplicação só por tempo determinado mesmo. Né, eu já sei que essa é uma premissa, ou seja, a gente também consegue considerar bastante bem aí o CycleDB. Pensando em recursos, até para dar continuidade nesse ponto que eu estava dizendo, a gente tem, eu chamo aqui de quase um depara, a exceção vai ser essa segunda linha aqui, que é de Reporting Services com o Power BI, porque aqui eu diria que eles são muito mais complementares do que sinônimos, se é que eu posso dizer, né? Eu não substituo necessariamente um pelo outro, mas pensando né, nos outros recursos, aqui acho que tem uma boa explicação,
A gente pensando, por exemplo, né, quando a gente fala inclusive na evolução e de que as tecnologias elas são desenvolvidas baseado nos mesmos mecanismos, né, de anteriormente o SQL Server. Então, quando eu penso no Integration Services, lá do SQL, né, do meu on-premise, da minha instalação local, o que eu tenho similar no Azure? Eu tenho o próprio Integration Services, ele vai estar dentro do Data Factor, né, então o recurso que a gente contrata no Azure é o Data Factory, e ele me dá duas opções de contratação. O meu próprio Integration Service, que funciona igualzinho, né, o Integration que a gente conhece da SQL. Inclusive, ele carrega os mesmos pacotes. Se você tiver, por exemplo, pacotes on-premise e contratando o Data Factory, ele consegue ler e carregar esses pacotes. Ou seja, funciona igualzinho a uma máquina que eu contrato lá, e é exatamente como a gente disse, né? Se eu tiver a opção, né, como normalmente é um serviço de transformação, de ETL, que eu vou fazer durante determinado período, então também é um recurso agora, pensando em como serviço do Azure, que eu vou trabalhar e ele vai me custar, né, no final da minha conta mensal ou anual, exatamente a hora em que ele ficou ligado fazendo ETL. Eu não pago mais pelo recurso em tempo integral. Ele tem até uma opção de você usar um Dataflow, não vou entrar nesse mérito agora, em que é uma das opções que você de fato precisa deixar a máquina ligada, mas é um outro recurso adicional aí que você vai ter para usar. E a segunda forma de contratação do Data Factor, né, além do próprio Integration Services, é o Pipelines, que já hoje, né, contratar ele como pipeline. Hoje já é bem comum, né, pelo menos eu que não vim há muitos anos do universo de dados, mas desde que estou na Brasoft há quase 2 anos, trabalho só com dados, escuto bastante e eu percebo que quanto mais vai passando o tempo, eu escuto muito mais isso, que no caso do Pipelines, que está aqui dentro também do Data Factor, ele só faz o AUL. Quando que eu uso ele? Quando eu preciso pegar o dado de um lugar e gravar no outro, né? Ele não faz o tail, ou seja, ele não tem a transformação. Então, é um recurso também para eu fazer extração e carga, né? Com uma, eu diria que já mais otimizado, quando o meu dado já está pronto, eu diria lá na origem, talvez seja mais comum ou a gente vê melhor aplicação em cenários que tenha, por exemplo, um DataWare, um DW, né? Um Data Warehouse, ou algum stage onde eu vou pegar dados de locais diferentes, mas como eu disse, já estão prontos, eu só vou unificar até para facilitar o gerenciamento, para facilitar o que eu vou criar ali a partir dali, por exemplo, para jogar para um Power BI, enfim, mas são as duas formas. Então eu tenho tanto o integration fazendo o ETL mesmo, como a gente conhece já no SQL, quanto o pipeline que faz só, né, a parte de extração e carga. Desculpa. Como eu comentei, né, aqui, que talvez seja o item que dentro desse depara que a gente chamou aqui, seja o único que não é de fato um depara, de fato eles acabam se complementando, né? O Reporting Services, para quem conhece, é o serviço que a gente tem lá do próprio SQL para relatórios, né? Para ser o servidor de relatórios, e quando eu digo que eles são complementares e não necessariamente um depara, é porque o Power BI eu diria que traz uma evolução muito significativa, principalmente no que diz respeito à identidade, né, a parte gráfica mesmo, a questão de visual. Né? No Reporting Service eu trabalho muito mais com relatório mesmo, é muito mais dado que eu visualizo em números. O Power BI já me dá bastante opção gráfica. Por isso que eu digo que aqui não é, né, eles são talvez mais complementares ou até a evolução, né, uma evolução do outro do que necessariamente um depara. Mas pensando como um serviço de relatórios, que é onde eu vou gerar indicadores para fazer análise e tomar, né, decisão de negócio em cima desses indicadores, aí sim dá até para a gente considerar como um depara de solução. Né? Elas só não são tão idênticas quanto talvez as outras que a gente viu aqui. Enfim, um análise services. A gente, né, pensando em recursos também, assim como ele existe lá no SQL Server, eu também tenho uma forma, eu consigo contratar ele no Azure, direto como Azure Analysis Service, ou seja, assim como a gente viu no Data Factory, é uma máquina que eu contrato para fazer o meu serviço ali do análise, então, para cubo, para preparação de memória de cálculo, quando eu quero, né, normalmente quando a gente trabalha com volumes grandes de dados também, para fazer essa preparação, né, essa parte de preparação do dado, eu já consigo contratar diretamente aqui como um serviço, e ainda pensando no próprio análise, mais especificamente para modelos multidimensionais, aí também a gente volta lá para o primeiro modelo, porque o que vai me dar esse suporte é de fato só a VM mesmo. Então eu tenho aqui também, até, embora tenha recurso, ele até está descrito aqui como um IaaS, porque é um modelo que eu contrato como infraestrutura mesmo, né, para poder usar a parte de multidimensional, quando a gente volta a dizer lá a questão de acesso às capacidades mesmo da VM, então onde que eu vou armazenar aqui esses modelos, onde que eu vou salvar esses cubos, enfim, a gente pensa no modelo de virtual machine mesmo. Seguindo aqui, pessoal,
aqui sim os exemplos, talvez a gente vai entrar de quando, ou pelo menos exemplificar um pouco melhor, como que se aplicam, desculpa, os recursos que a gente tem para redução de TCO mesmo, para melhor aproveitamento do nosso investimento. Então, o que aqui está, os pontos que aqui a Microsoft destaca como oferta. Primeiro é o AHub, né? Ele aqui inclusive está como Azure Hybrid Benefit, mas ele tem o AHub, é justamente o que é entre um use aí, né? Que é justamente quando a gente pensa no nome do benefício, o Azure Hybrid Use Benefit, como é que eu uso isso, como é que ele se aplica, o que quer dizer, né? Como é que eu chego nesse... Eu até não gosto de fazer essa referência aqui, porque a gente vai estar comparando com a AWS, então eu tenho a gente tem uma comparação melhor para fazer pensando propriamente em Microsoft, mas o que eu queria destacar aqui? Primeira coisa, quando é que eu tenho o direito de usar o AHub? A gente está falando, até vou fugir um pouquinho só de banco aqui, porque ele também se aplica para o Windows Server, está considerando, obviamente, que quando a gente pensa numa VM, por exemplo, né, ou numa solução que eu vou instalar banco de dados, eu preciso considerar, né, o sistema operacional também. Nas opções PaaS, a gente já tem diretamente o banco como serviço, né, mas para IaaS eu preciso lembrar que eu também considero o sistema operacional. Então, primeira coisa, quando é que eu tenho o direito de usar o AHub, né, o benefício híbrido do Azure? Quando eu tenho a licença de Windows e SQL Server com software assurance ativo. Aqui acredito que para muita gente isso também seja chovendo molhado, mas só para a gente já partir dessa premissa. Né? Ocasionalmente eu recebo alguns questionamentos a respeito disso, até no sentido de, mas posso usar esse mesmo benefício em outra nuvem? Não, lembrando que a Hub é Azure Hybrid Benefit. Separando, inclusive, o seguinte, que diferente do que a gente tem lá, o License Mobility, que quando eu contrato uma licença com Software Assurance, ele me permite, por exemplo, que eu use em um outro data center, que eu use numa nuvem, na GCP, na AWS. O que ele não vai me dar é alguma das vantagens que a gente já vai ver aqui. Né? Então, pelo License Mobility, eu tenho o direito de usar a minha licença em qualquer lugar. O AHub é um pouquinho diferente disso e eu já vou exemplificar por quê. Inclusive, aí entrando na questão das licenças. Esse benefício, talvez, que eu vou dizer aqui, ele é mais aplicável quando a gente pensa, aliás, ele é muito mais aplicável e mais perceptível quando a gente considera, aí falando do SQL, o Enterprise. Por quê? Assim como eu disse agora que para Windows e para SQL Server, e vai servir igual para SQL Server Standard, eu diria que assim, eu consigo não perder ou aproveitar o meu investimento da seguinte maneira. Se eu tenho a licença adquirida com Software Assurance, eu consigo usar ela, né, no meu ambiente agora cloud, e obviamente que eu não vou pagar pela licença nesse ambiente, porque eu já tenho a licença. Então eu trago a licença para poder usar nele. Pensando especificamente quando a gente vai falar do SQL Enterprise, além de eu poder trazer e usar a minha licença no ambiente que eu estou contratando, e aí obviamente eu não pago pela licença, para os serviços de PaaS, que a gente viu lá, instância gerenciada e o SQLDB, né, o database do SQL, a gente tem ainda uma vantagem em relação à contagem de licenças. Então, enquanto, né, só são válidas as licenças por core, esse é um ponto importante também, né, só eles que se aplicam para o benefício híbrido. E o que acontece? Enquanto num cenário on-premise, ou até quando eu estou usando em um data center, enfim, em cenários comuns, o licenciamento do SQL funciona uma licença para cada 2 cores, quando eu estou falando de PaaS, né, em instância gerenciada ou no SQLDB, essa uma licença para cada 2 cores, ele dobra, porque aí cada licença, nesses 2 modelos de serviço, cobrem até 4 cores. Então é por isso que eu falo que quando a gente pensa no Enterprise especificamente, ele vai me dar um benefício ainda mais significativo quando eu olho para custo. Né? Então, imaginando que para uma instalação local, sendo bem simplista aqui, num servidor de 4 núcleos, eu vou precisar de 2 licenças. Para uma instalação, né, para um SQLDB ou para um Managed Instance, eu contrato um servidor de 4 núcleos usando uma única licença do SQL Enterprise. Então, aqui, por isso que eu disse que a gente já de fato, tem um custo bastante significativo. O outro tópico que está aqui, e aí até eles se unificam, que é a instância reservada. Isso eu diria que também, né, para quem já tem relação há bastante tempo com a Microsoft, não é segredo de ninguém, espero que não tenha ninguém da Microsoft aqui, mas também, é claro que isso não tem nenhum problema. O que eu ia dizer é justamente que assim, a gente sabe que quanto mais compromisso eu faço com a Microsoft, maior o desconto que ela me dá. Então, basicamente, quando a gente pensa em instância reservada, eu tenho opções lá de reservar para 1 ou para 3 anos, e obviamente quando eu já reservo esse recurso para 3 anos, eu chego a ter o saving, né, só na reserva de até 33%, combinando
com o benefício híbrido do Azure, ou seja, né, reservo a instância por um período de 1 ou 3 anos, e ainda usando o benefício de trazer as minhas licenças com SQL, com o Software Assurance lá, né, e aí usar o Azure, usar o benefício híbrido do Azure, eu consigo chegar nesses até 80% aqui. E ainda na frente eu tenho um exemplo um pouquinho melhor de pelo menos uma das features, né, uma das camadas de uso lá do SQL, a gente já vai ver no próximo slide, de como isso se aplica, como é que a gente chega a essa conta e como que ela é real mesmo, como que ela sai do papel. O Roxo comentou também que em relação a 55% de desconto dos price lists, aqui como a gente está pensando na parte de desenvolvimento, né, e teste, vale obviamente para usuários que têm assinatura ativa do Visual Studio, e aí você também consegue ter um saving, ou seja, né, você não vai pagar pelas licenças, então acaba tendo custo só da estrutura que você subir mesmo, né, porque as licenças você vai poder usar através da subscrição, então também te dá um saving aí de até 55%. E, embora tenha ficado por último aqui, talvez, né, para alguns cenários específicos, justamente nos pontos que a gente comentou de legado, de ambientes com SQL 2008, 2008 R2 e já o 2012, considerando que, se eu não estiver enganado, é junho ou julho desse ano, fim do suporte, o que eu tenho de grande vantagem também pensando em mover, e aí é que obviamente a gente está falando de VMs, né, porque voltando lá para o que a gente falou, se eu estiver falando de versionamento, ou seja, eu preciso usar o SQL com versão específica, é a VM que vai me dar esse, né, que vai me suportar isso, o que eu tenho de ganho aqui? Como é que a gente vai converter isso aqui um pouco melhor? Como a gente falou, hoje, inclusive desde abril de 2019, o SQL 2008 e o 2008 R2 já não tem mais suporte. Então, se eu tiver ele instalado local, eu não tenho mais nenhum suporte, né, nenhuma atualização de segurança, eu não tenho mais suporte da Microsoft. Movendo ele para uma VM no Azure, a Microsoft me garante esse suporte por até mais 3 anos. Vale para o 2008 e para o 2012 também, como eu falei, né, que já vai ter o fim do suporte, com uma ressalva aqui. Embora também tenha um slide que fala um pouquinho disso, mas eu só vou abrir aqui, porque aí talvez, como não teve nenhuma, a gente não parou nenhuma vez, não teve nenhuma interrupção de pergunta, talvez eu falo agora e no último, se for o caso, a gente discute um pouquinho melhor, porque pode gerar aí alguma dúvida. Mas por que a gente fala de até 3 anos? Essa conta aqui a Microsoft faz da seguinte maneira. Nós estamos em 2022, que é quando vai, inclusive, encerrar lá no meio desse ano o suporte do 2012. E aí, ou seja, hoje a Microsoft oferece mais 3 anos. Então, isso quer dizer que vai até lá em 2025. Porém, se essa contratação for feita o ano que vem, ela não vai mais me dar mais 3 anos. No ano que vem, ela já vai me dar mais 2 anos. E daqui 2 anos, ela só vai me dar mais um. Porque o prazo limite é 25. Então, quando a gente... é 2025. Então, quando a gente está falando desses, né, que me dá mais 3 anos, de fato se aplica para agora, tá? Para 2022. Em 2023, ou seja, daqui um ano, esse mesmo discurso vai dizer que ela me dá mais 2 anos de suporte estendido, porque de fato o prazo máximo é 25. Alguém abriu o microfone, por favor. Não sei se era algum ponto. Acho que não foi. Não sei se foi sem querer. Eu vou seguir aqui e aí, por favor, fiquem à vontade. No exemplo que eu mencionei, né, justamente de em que cenário, por exemplo, ou seja, me mostra então, Maurício, um cenário onde se aplica esse desconto aí. Quando é que eu chego a ter essa quantidade de desconto usando os benefícios que você falou para redução, né, seja instância reservada, seja a hub, enfim, como é que eu percebo isso aqui? Primeiro que aqui do lado, né, ele até faz, primeiro ele tem a regra, né, que é justamente para clientes com SA ativo, né, ou subscrições, porque em modelo de subscrição, como o contrato EAS, por exemplo, o SA é nativo, então ele está lá, e aqui ele tem as regrinhas, né, ou pelo menos os tópicos que ele menciona, que a redução é significativa para rodar SQL em AS e PAS no Azure, embora a gente até dê o exemplo aqui que PAS a gente percebe que ela fica muito mais significativa, só está disponível, como eu disse, para o modelo de licenciamento por core. E uma questão importante aqui, porque eu também, normalmente, assim, eu diria que em alguns casos eu nem recebo a pergunta. Os clientes, em alguns casos, partem da interpretação de que é e na verdade não é né? Você pode usar, pensando no benefício híbrido aí, as suas licenças de SQL ou de Windows, né, por core, on-premises ou usar no Azure. Então, é muito comum que, eu tenho aqui, então, essas minhas 10 licenças do SQL aqui, Maurício, significa que eu posso instalar até 20 cores localmente e 40 se for o modelo PaaS? Não.
Ou você, né, ou você vai... É claro que você consegue navegar, nesse exemplo de 10 licenças, eu posso, por exemplo, usar 2 para uma instalação local, e pegando um exemplo bem esdrúxulo mesmo aqui, e as outras 8 para usar na nuvem, enfim, eu posso mesclar. O que eu não consigo é considerar que a mesma licença, né, que eu estou usando para uma instalação on-premise lá, né, de novo, que me cobre 2 cores, que eu vou pegar com essa mesma licença aqui, eu vou poder usar ela lá na nuvem para mais 4 cores. Então é só aqui que é ou, né? Ou eu vou usar para uma instalação local ou para a nuvem. No entanto, ele até tem aqui uma ressalva de que durante 180 dias é permitido você fazer isso. E por que é permitido? Ele até tem exatamente aqui o desfecho, que é para você permitir a migração. Você faz isso, ou seja, a Microsoft permite que você use simultaneamente quando você tem justamente já um plano de migração. Então, a ideia de eu usar híbrido é justamente porque eu estou movendo as minhas cargas e em 180 dias, isso que hoje eu estou usando tanto on-premise quanto lá na nuvem, em até 180 dias eu vou estar usando só os vCores no Azure. Eu já não tenho mais nenhuma instalação local. Então, neste cenário de migração especificamente, né, com ela programada e agendada, você tem 180 dias e aí sim até consegue usar né, simultaneamente. Aqui, pegando nesse exemplo gráfico aqui do lado direito, é um dos exemplos que a gente falou, né, que eu comentei aqui, o Roxo comentou e eu também, onde, por exemplo, pensando em uma das camadas de serviço do SQLDB, é onde eu consigo enxergar, por exemplo, essa redução de 55%, né, de menos 55% no valor. Ele até me traz aqui os valores de como que seria a contratação. Então, imagina que se eu vou contratar, né, um SQLDB, na camada de Business Critical, ele tem 3 camadas, tá? Ele tem uma anterior e tem a próxima que é de Hyperscale, mas então a gente pegou uma camada para considerar aqui como, né, uma de exemplo. Então, por exemplo, contratando nesse modelo uma máquina com 8 vCores, que ele destaca a região, e aqui só para a gente ter como parâmetro, né, considerando ainda o exemplo que o Roxo deu da torneira aberta, ou seja, todas as horas do mês a máquina ligada o tempo todo, ele, né, sem o benefício híbrido, ou seja, sem eu ter licenças do SQL para contratar essa máquina, ele me gera esse custo aqui. E aí uma ressalva importante, tá, pessoal? Esses custos são de calculadora do Azure, não contempla impostos, não tem nenhum desconto aplicado, como, por exemplo, quem já tem contrato com a Abrasoftware, possivelmente já tenha preço negociado. Aqui é só para servir como parâmetro de comparação, tá? Esses valores são públicos de calculadora. Então, só para a gente ter como parâmetro mesmo aqui né, no modelo em que sem o benefício híbrido e aqui já usando o benefício híbrido. Então, o que a gente quer dizer aqui? Eu vou lá e contrato a mesma máquina, mesma quantidade de cores, na mesma região e deixando ligado o mesmo tempo, mas trazendo as minhas licenças, ou seja, pensando no SQL Enterprise aqui, inclusive, para cobrir esses 8 vCores, eu estaria usando 2 licenças, né? Ele vai reduzir esse custo para mim, inicialmente de 3, né, de quase $4.000 para menos de $1.800. Então, a gente tem, de fato, mais de 50% de redução aqui. Ah, Maurício, você falou que em alguns casos ele chega em até 80%. Justamente quando eu combino o Ahub e ainda vou lá e contrato essa máquina, por exemplo, como uma instância reservada para 3 anos. Então, somando aí os dois... Oi, por favor. Ah, de novo, achei que tinha ouvido alguma coisa, pessoal. Posso aproveitar, Maurício, uma pergunta? Opa, por favor. Só não estou vendo quem é, tá? Por gentileza, mas pode falar. Legal, Adão. Uma pergunta aqui com relação ao licenciamento. Vamos pensar aqui num cenário de... A documentação aqui do SQL 2019 me deixa entender o seguinte. Se eu tenho um ambiente clusterizado onde eu tenho um nó, que é o nó que está lá em standby no Azure, e usando aqui uma instância gerenciada, e usando um SQL Enterprise com SA, posso usar aqui a mesma quantidade de vCores licenciada on-premise e ter essa mesma quantidade de vCores licenciados lá no Azure, e não tenho que ter licenças extras, né? Quer dizer, o SA me dá esse benefício de usar o Azure ali em standby e não tenho que ter o dobro de licenças para esse ambiente virtual. É só confirmando aqui, assim, o entendimento que eu tive da documentação é essa, e aqui aproveito para confirmar com você. Perfeito. O que você falou está correto. Inclusive, nesse caso, se aplica também por standard, tá? Não fica específico do Enterprise.
Porque, na verdade, aqui a gente não está falando especificamente do benefício pelo Azure. Quando você tem a licença do SQL, por isso que eu falei que vale para o Standard, tanto para o Standard quanto para o Enterprise, quando você tem ela com SA, e a gente, o Roxo que está aqui comigo sabe que a gente fala bastante disso, porque principalmente, né, pelo SQL ser da nossa lojinha. Talvez para o SQL seja o produto da Microsoft onde a gente tenha maior valor no SA. E esse ponto que você comentou é um deles. É justamente quando a gente considera eu ter uma réplica passiva, e aí o que eu queria dizer é que não precisa ser no Azure, tá? Você pode ter local também, você pode ter um servidor local, pode ter hospedado, inclusive. A regra é exatamente como você viu, que a réplica precisa ser de igual tamanho ou até menor, obviamente, e somente leitura, né? Ela não pode ter gravações ali, enfim, é para leitura mesmo. Então, nesse caso, você pode ter, e é o próprio, benefício do SA mesmo. Então, a conta que a gente faz bastante, até que eu disse, né, que eu mencionei o Roxo aqui, é que, normalmente, se a gente até pensando em outros produtos, como o Windows Server, por exemplo, o cliente leva muito mais em consideração até o ciclo dele de atualização mesmo. Em 5 anos, 6 anos, eu vou atualizar o meu Windows Server, para considerar até se faz sentido, né? Claro que nos contratos em que o SA é opcional, né? Quando eu vou decidir se vou contratar com SA ou não. Ou seja, para outras licenças até tem outras variáveis de tempo, com que tempo eu atualizo, porque se eu atualizo só a cada, sei lá, 6, 7 anos, talvez o SA não seja tão vantajoso assim. Para o SQL especificamente, quase que em todos os cenários a gente vê vantagem no SA. E o primeiro é exatamente esse que você comentou, Adão. É justamente o fato de eu fazer a conta simples, que se eu quiser ter uma réplica, né, que é muito importante quando a gente pensa em banco de dados, se eu quiser ter uma réplica dele, eu tenho duas formas. Ou eu contrato licença com software assurance, ou eu preciso licenciar os dois. Então, quando a gente faz essa conta, né, bem simplista mesmo, até de se eu licenciar os dois, vamos supor que fazer uma conta mais grosseira ainda, licenciar um servidor me custa 1. Então, licenciar 2 servidores vai me custar 2. Se com o SA eu tenho um custo equivalente ali a 45%, 50% do valor da licença, optando do licenciamento, né, de um host só com o SA, vai custar 1,5. Então, obviamente, é mais, né, eu tenho o mesmo cenário com, né, pagando 1,5, vamos dizer assim, ao invés de pagar 2. Então, de fato, está correto. Tá, só a única ressalva que eu faço aqui é que ele não está necessariamente perdão, me fugiu a palavra agora. Não está sincronizando, não está atribuído diretamente ao hub, e sim ao próprio benefício do SA, tá? Mas é correta essa interpretação. Perfeito. Podemos seguir, pessoal? Eu, inclusive, estou... Perfeito, por favor. Legal, Adão. Inclusive, estou caminhando aqui, que eu sei que a gente já passou um pouquinho do tempo, estou caminhando para a gente encerrar. Nesse último ponto, é justamente também, eu só queria mencionar o que eu comentei um pouquinho mais, né, um pouquinho antes, que ao longo aí desde 2010, trabalhando com Microsoft, já ouvi bastante coisa a respeito de segurança, mas o que eu queria destacar aqui, que até porque a gente falou também, né, de segurança, o Roxo mencionou lá no começo, dos mais de, acho que ele não falou em número, mas a Microsoft tem mais de 90 certificados de segurança, nenhuma outra empresa tem esse mesmo número. E como é que funciona isso? Como é que a Microsoft, até para a gente evoluir aqui? A ideia da Microsoft é um modelo de segurança baseado em camadas, né? Então, eu consigo vir de dentro para fora, como a gente até consegue ver na imagem aqui, fazendo proteção de dado desde, né, de criptografia, o TDE lá, né, para encriptar os dados, até camadas de gerenciamento de acesso e, por exemplo, quando eu penso já no ATP aqui, em descoberta avançada mesmo, quando a gente fala de um modelo ativo mesmo de prevenção, eu também comentei isso em algum momento, né, de alertas de ameaças, enfim. Então, eu tenho recursos distintos, tá, que se complementam, e até eu consigo dizer que junto a gente, juntando essas 3 camadas, de fato a gente consegue ter um nível bastante robusto até de segurança, né, de camadas de segurança dentro né, nos níveis em que a gente precisa aplicar. No último slide aqui, como eu comentei, que fala justamente, na verdade, aqui né, ele tem descrito justamente as questões lá de período de suporte. Então, aqui a gente até consegue ver lá ó, que para o SQL 2008 e o 2008 R2. Foi julho, não foi abril de 2019, não. Ele já encerrou. E que para esse ano, a ideia não, encerra o suporte também do 2012. E aí, voltando lá para o que a gente falou, da ideia de usar o ESU lá, né, a extensão do suporte das atualizações de segurança, perdão, no Azure, que eu consegui mover, né, se eu tiver aplicações legadas que rodam ainda somente nessas versões de banco, eu consigo mover esses workloads para VMs e estender esse suporte
que encerraria, né, no caso de 2008 já está encerrado, e 2012 encerraria no meio desse ano, eu consigo ter ainda para mais 3 anos. Aqui ele fala, o que está descrevendo é justamente essa conta de que, aquela conta que eu mencionei, de que no ano que vem, por exemplo, vão restar 2 anos, no próximo ano vai restar mais 1 ano só, tá? Basicamente, pessoal, eu peço desculpa por ter extrapolado um pouquinho o tempo, basicamente pensando aí na parte dos componentes e na forma de comercialização, eram esses os pontos que eu tinha para falar. A gente tem na sequência do slide aqui, até vou convidar o Roxo de novo, algumas informações, por exemplo, sobre databases open source, como que a gente, né, consegue incluir e trabalhar com eles no Azure, mas opa, ele também moveu sozinho, acho que ele está com a mesma transição daquele primeiro slide. Roxo, eu não sei se você está aí, está nos ouvindo, quer retomar, o que Não, eu você escuto quer bem. enxugar daqui para a gente conseguir concluir. Pessoal, preciso pedir desculpa para vocês, eu vou pedir só a paciência de mais 5 minutinhos para a gente encerrar, porque eu não posso deixar de falar as últimas 2 coisas que eu tenho para falar para vocês. Então, a primeira coisa resumindo praticamente os próximos 3 slides, a Microsoft ela não tem um olhar somente para os seus produtos, né? Ela se preocupa com a comunidade, com aquilo que você já gosta de usar. Então, Mal, se você quiser passar até para o próximo, já facilita aqui. Perfeito. Então, dentro do Azure, você tem possibilidades, inclusive, não só de SQL Server. Então, muita gente falou sobre SQLDB, muita gente falou sobre Data Factory, a gente falou alguma coisa ou outra aí sobre Managed Instance. Mas e se eu uso MariaDB? E se eu uso MongoDB? E se eu uso Postgre? O que eu faço? Não se preocupa. Dentro do Azure existe um portfólio voltado para você também. Então, aqui rapidamente, se você quer uma instância gerenciada de MySQL, tem lá. Se você quer um Postgre, tem lá. MariaDB, tem lá também. Perfeito? E qual é a vantagem de eu utilizar essas coisas open source dentro do Azure? A primeira vantagem é que você, de novo, você vai ter o mesmo parceiro que somos nós ao seu lado, e o mesmo fabricante ao seu lado. Sabe aquela briga que às vezes você enfrenta para conseguir um suporte, para conseguir um negócio com a comunidade? Esquece. A Microsoft vai te dar suporte. Então, dentro da Microsoft tem parcerias de suporte com Red Hat, tem parceria de suporte com várias outras distribuições open source aí para te ajudar. Inclusive, quem usa Postgre e está acostumado com Citus, por exemplo, quando a gente diz Hyperscale como uma função do SQLDB, é o Citus do Postgre. Então tem isso lá para você também, se você quiser, com a vantagem que tem os mesmos certificados de segurança do Azure, mesmas camadas de segurança do Azure. Então aquilo que o Mal falou sobre Threat Protection ali atrás, o ATP, e sobre as vantagens de IP, tudo vai ser aplicado ao seu ambiente open source também, beleza? Pode ir para o próximo, Mal. Então, mais uma vez, para deixar claro para vocês que, independente daquilo que você usa, a Microsoft e nós temos condições de te apoiar a levar esse ambiente para o Azure. E com confiança, e com segurança, e com apoio. Então, aqui são as 3 opções, né? Isso aqui é um pouquinho de chover numa olhada, eu vou ignorar a primeira coluna, porque ali é um premises, ou seja, a responsabilidade inteirinha sua, seja lá do que você tiver. No segundo, são as opções de IaaS. Então, onde é que tem lá? Você tem VM de SQL Server, você tem VM de MySQL, você tem VM de Postgre, de MariaDB, e aí a Microsoft fica com a responsabilidade da virtualização, do hardware e da gestão do data center. O resto ainda é seu. E quando a gente pensa em plataforma como um serviço, tem serviços PaaS de MariaDB, de Postgre, de MySQL e de SQLDB também. Então, pessoal, a ideia é a seguinte, não importa para nós muito o que você usa. O que nós estamos querendo dizer para você hoje traga aquilo que você usa para a gente construir junto um plano de modernizar isso que você já usa e te oferecendo mais possibilidade de suporte, te oferecendo mais possibilidade de segurança e redução de custo. Esse é o nosso objetivo. A gente se preocupa muito com os investimentos que você faz para que você direcione aquilo para o lugar certo. Pode avançar para o próximo, Mal. Então, o que de fato a mensagem principal de hoje para vocês a Microsoft possui frameworks, a Microsoft possui metodologias e a Microsoft possui parceiros. E tudo isso nós entregamos por eles. Nós estamos alinhados com todas essas estratégias. Então, o que eu quero deixar claro para você? Se você hoje enxergou alguma possibilidade aqui de, olha, eu não conhecia isso que o Maurício falou, isso que o Roxo falou aqui de opções de dados no Azure, me interessou. Eu tenho um workload aqui que eu queria migrar ele.
Cara, traz pra gente, vamos junto definir uma estratégia. A gente define em parceria, depois a gente vai procurar o apoio executivo que a gente precisa, a gente vai engajar como parceiro de vocês e a gente vai definir essa estratégia. Depois que a gente definir essa estratégia, a gente vai planejar como isso vai ser executado. Então, seja ambiente de POC, ambiente de piloto, ambiente de trial, estudos de TCO, construir um business case de fato junto com vocês, para que a gente possa garantir que isso vai ser um sucesso. Temos aqui várias trilhas de aprendizado, a gente pode apoiar o time de vocês a melhorar nas habilidades a ponto de gerenciar esse universo novo que a gente está propondo aqui, deixar o caminho pronto para que você possa aterrissar sem nenhum problema, sem nenhuma turbulência. Esse é o nosso objetivo. E no final, a execução da migração propriamente dita, né? Então, o nosso grande objetivo é compartilhar com vocês a nossa disposição e o nosso conhecimento para isso. Então, nós temos condição de construir esse plano junto. Tem um plano chamado CAF, que é o Cloud Adoption Framework, que é da Microsoft, e a ideia é que, através dele, a gente consiga navegar por todos esses pilares aqui e construir uma estratégia de sucesso junto com vocês. Vamos para o próximo, Mal, só para a gente encerrar de vez? Então, aqui, o que eu quero dizer? Não me interessa muito qual a sua fonte, nem muito qual é o seu destino, mas o meio do caminho já tem ferramentas dentro do próprio Azure para te ajudar. Então, se você pensar, como é que eu faço o assessment hoje? A gente tem aquela visão de assessment que um cara vem, conversa com todo mundo, leva um mês para fazer o assessment. Não, esquece isso para dados. Tem uma ferramenta dentro do Azure chamado DMA, que é o Database Migration Assistant. Esse assistente, ele serve para você dizer qual é a tua origem, qual é o destino que você gostaria de ter, e ele faz o resto para você, ele devolve um relatório na hora, dizendo quais são os possíveis issues de migração, como você remedia esses issues, e a partir do momento que você der o ok, tiver tudo certo, ele mesmo migra para você. Esse assistente, ele tem um tier gratuito de uso no Azure, então se você quiser testar, se você quiser experimentar, fica à vontade. Ele tem um tier gratuito lá. Óbvio, ele tem os pagos também? Tem, mas nem vamos entrar nisso agora, não faz sentido. Mas até as ferramentas a Microsoft já deixa à sua disposição para que você possa fazer suas migrações. Antes da gente partir, o nosso muito obrigado, aqui, eu preciso dizer para vocês que nós temos a permissão aqui de oferecer assessments para essas migrações, né? Sem que você se preocupe com o custo. Então, se você tem uma demanda e você está afim de fazer isso acontecer, você acreditou em tudo isso que eu e o Maurício passamos as últimas hora e 10 minutos aqui conversando, cara, traz uma parte. pelo menos uma parte. Traz pra gente, pô, vamos junto, vamos construir esse business case e tudo mais, né? Então, conta com a gente, tiver o caso, traga, que a gente vai ter o maior prazer em ajudar. E aí, no mais, desculpa esses 12 minutos a mais, o tema demandou, e a gente fica aqui à disposição de vocês. A gente quer deixar um link depois também, para que você conheça melhor o DMA. É um link meio que de demo da Microsoft. A gente tinha uma demo preparada, mas a gente teve um problema no último minuto com a máquina que a gente tinha. Mas isso não significa que a gente não pode compartilhar com vocês, beleza? E aí, se alguém tiver alguma dúvida, fica à vontade, abrir o chat, abrir o microfone. E qualquer coisa é só procurar a gente aqui e teremos um prazer em ajudar. Oi, meu nome é Carlos, tudo bem? Tudo bem, Carlos, graças a Deus. E você? Beleza. Bom, eu vejo assim, para mim é muito interessante todos os processos, principalmente a parte de migração, porque eu já tenho 2012 na minha empresa e a gente já está precisando até para melhorar a nossa performance com o RP Proteus, vai ajudar bastante. A gente está pesquisando já como fazer essa migração. E aí eu queria já ir para os finalmente, os contatos que a gente pode fazer, você vai disponibilizar no fim da apresentação, um contato comercial mesmo para a gente iniciar esse assunto. Eu acho que a gente acabou não colocando aqui, mas eu ponho no chat. Os e-mails, a gente coloca. Ponho no chat aqui agora. E aí fica à vontade de procurar ou eu ou o Maurício, e a gente te apoia nisso, cara. É um negócio que a gente estava querendo muito e estamos com vontade de construir um business case. Tá, isso vai ser muito legal, até porque pro ambiente que a gente está hoje, o Proteus, em relação à performance mesmo, a migração para um 2016 até um 2019 vai ajudar muito a gente em entrega mesmo. Então, além do próprio case de atualização, vai ajudar muito no nosso dia a dia de trabalho. Legal. Maravilha, Carlos. Obrigado e conta com a gente. Já coloquei os e-mails aí. Beleza, muito obrigado. No mais, pessoal, acho que é isso. Se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, a gente já pode
encerrar por aqui. O Ricardo Pina já comentou, a gravação será disponibilizada para vocês, o canal de comunicação está aberto, de repente não encontrou agora uma demanda pronta, não veio na cabeça, mas se surgir depois, não hesite em procurar a gente está com muita vontade de construir novos casos de sucesso e modernizar, é para frente que a gente anda, e queremos fazer essa caminhada junto com vocês, tá bom? Mais uma vez, obrigado, desculpa o estouro do tempo aqui, e conte conosco sempre. Obrigado, pessoal.